Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Memórias. Hoje vamos ficar sabendo sobre a história do surgimento das salas de cinema em nossa querida Montes Claros. Você vai ficar sabendo desde a primeira sala em 1917 até a modernidade, acompanhando os novos cinemas, dentre as décadas de 1930, 1940, 1950 até os dias atuais. Vamos ficar sabendo também de uma curiosidade sobre como eram anunciados os filmes em cartaz no início do século. Eu convido você para mais um episódio do nosso programa Memórias. A história do cinema em Montes Claros começa em 1917, com a inauguração do Cine Teatro Ideal e depois com a inauguração do Cine Renascença. As primeiras salas são do final da segunda década do século XX. O Cine Ideal, que funcionava próximo à Praça da Matriz, no cruzamento da Rua Lafetá com a Rua Simeão Ribeiro, bem no centro da cidade. Um edifício que já foi demolido. E depois o Cine Renascença, que era localizado na Rua Coração de Jesus, que depois passou a se chamar Governador Valadares, bem no centro também. Estamos falando do final da primeira década e do decorrer dos anos 20, um momento muito especial na história do Brasil e na história de Montes Claros. Em âmbito nacional, é um tempo de transformações sociais, de uma certa ascensão das classes médias, que reclamam maior participação política. E, no caso de Montes Claros, é um momento de maior integração da cidade aos chamados artefatos da modernidade. O cinema é um exemplo disso, exemplo cultural, simbólico, junto com a ferrovia, aí numa dimensão mais comercial, econômica. Então, a história do cinema precisa ser vista à luz desse contexto maior. No caso de Montes Claros, algumas coisas curiosas daquele tempo, entre elas a forte presença de portugueses ou descendentes de portugueses entre esses empreendedores iniciais do cinema aqui em Moc. No dia 6 de junho de 1931, a empresa J. Pacudino e Filhos dava início às atividades do Cine Montes Claros. Durante algum tempo, tinha dois grupos importantes com relação ao cinema. O primeiro grupo do Pacudino e o segundo da Bem da Família Lafetá. Em 1938 foi inaugurado o Cine Teatro Metrópole pelo empresário Mário Lunar. E em agosto de 1944 foi inaugurado o Cine Ipiranga na Rua Melo Viana, que abriu um período importante no cinema popular em Montes Claros. Em 1944 é inaugurado o Cine Ipiranga, na Rua Melo Viana, bairro Morrinhos. Era uma região mais popular, habitada por trabalhadores, gente ligada à ferrovia. E esse cinema é construído exatamente para atender esse público. Às vésperas de 1945, surgiria um novo cinema, dessa vez com grande luxo e com tela panorâmica da CinemaScope, o Cine Coronel Ribeiro. Seu nome foi uma homenagem ao industrial Francisco Ribeiro dos Santos. O nome do Cine Coronel foi em homenagem a Francisco Ribeiro dos Santos, que era um tio do Simeão Ribeiro, tio não era pai, o tio do Simeão Ribeiro, e que foi um dos grandes, como se um grande político da nossa região. Então foi por isso que na Praça Coronel eles fizeram o cinema e colocaram o Cine Coronel. E no mesmo ano é inaugurado o Cine Coronel Ribeiro, na praça de mesmo nome. Aí um empreendimento mais moderno, mais arrojado e para um segmento populacional de classe média e classe alta. E esse Cine Coronel foi o primeiro a utilizar a tela CinemaScope. E isso também foi notícia no estado de Minas Gerais inteiro, porque só Belo Horizonte e Montes Claros tinha um cinema com a tela CinemaScope. E um outro sinal dos tempos, dessa nova fase da história do cinema em Montes Claros,
é que a escolha do nome do Cine Coronel Ribeiro ela é feita por um concurso realizado entre os ouvintes da rádio Sociedade Norte de Minas, que também tinha sido inaugurada naquele ano. Isso é um marco no avanço da imprensa e das comunicações da cidade, em estreita relação com o cinema. O prefeito Dr. Santos, que agora dá nome, há muito tempo, dá nome a uma das principais ruas da cidade. Na verdade, o nome dele era Antônio Teixeira de Carvalho. Ele governou de 1937 a 42 e ele ficou conhecido pelo trabalho de modernização urbana. Então, há registros dele dizendo que era necessário, por exemplo, modernizar os prédios, a imagem de Montes Claros. Isso tem relação também com o cinema como um artefato, né, modernizante. Outras salas de cinema foram inauguradas e fomentaram a indústria cinematográfica em nossa região. O Cine Montes Claros e o Cine Fátima fizeram parte dos programas de fim de semana. O mesmo fato aconteceu com o Fátima, quando foi criado no Fátima o som estereofônico, que nenhum cinema em Montes Claros tinha o som estereofônico. O primeiro foi no Cine Fátima, que também foi notícia em todo o estado de Minas Gerais. O grupo do Lafetar criou o Cine Lafetar, também na Avenida Ovídio de Abreu. Esse Cine Lafetar da Avenida de Abreu era um cinema que eu ia muito porque ficava ali perto do bairro São José, onde eu morava, então eu frequentava muito o Cine Lafetar. Equipamento moderno, salas modernas, entendeu? Por exemplo, a prática de só começar a sessão de cinema quando o chefe político local chegava. Isso acarretava atrasos, aí a rapaziada aproveitava para assobiar, fazer algazarra, atirar a casca de amendoim uns nos outros. Então, essa chegada desse artefato moderno, o cinema, ela convive, se harmoniza, às vezes se conflita, às vezes entra em conflito, com práticas locais. O escritor montesclarense Darcy Ribeiro retrata a importância do cinema para o desenvolvimento cultural da população de Montes Claros. Uma das memórias mais interessantes sobre o cinema de Montes Claros está no livro Confissões, de Darcy Ribeiro. É uma autobiografia. E ele diz que a cidade era muito pequena, muito pacata, mas que tinha duas janelas para o mundo. Uma era a literatura. Ele brinca. O tio dele, o Plínio Ribeiro, tinha uma livraiada, como ele diz, e ele então mergulhou fundo nessa literatura. Mas a outra grande janela era o cinema. Era a conexão do povo de Montes Claros, que ia ao cinema, evidentemente, com o restante do planeta. E ele faz traz uma série de detalhes sobre a riqueza dessa experiência e como é que isso possibilitou a ele, quando sai de Montes Claros, em 1939, se integrar no mundo. É preciso pensar o cinema, a ida ao cinema, o comentário, né, que se faz sobre o filme, essa nova prática social, dentro de um contexto de outras práticas de lazer na cidade. E aqui eu faço o registro de 3 pessoas que pesquisam esse assunto: o Luciano Pereira da Silva, o Rogério Otton Teixeira. Cada um fez uma tese de doutorado sobre esse período de Montes Claros, dos anos 10 até os anos 40 do século XX. E o Jailson Dias Carvalho, que tem uma dissertação de mestrado, também sobre essas práticas e sobre o cinema em Montes Claros. Como era divulgar os novos filmes em cartaz na década de 20? Algumas práticas também quase pitorescas, diríamos hoje. A divulgação do filme em cartaz era feita por uma pessoa que saía caminhando na cidade, com um cartaz às costas, seguida de um jovem que tocava um tambor para chamar a atenção do público. Era então a maneira de informar ao público o filme em cartaz. Isso é relatado nas memórias de Ciro dos Anjos, dos primórdios do cinema aqui na cidade. Apesar do surgimento da TV, o cinema permaneceu sendo referência e formador das tendências mundiais, trazendo conhecimento para todos, acompanhando a modernidade tecnológica.
Com relação à televisão, é importante salientar o seguinte: a televisão ela veio para trazer uma informação mais rápida para a população. Então, a televisão tinha aquela condição de trazer uma informação, por exemplo, da Europa, em questão de minutos. Aqui o brasileiro já tomava conhecimento do que estava acontecendo no mundo inteiro. Mas a televisão não podia viver só de reportagem, de informações. E para compor o tempo de uma televisão, então foi criado o cinema e foi criado as séries. E com a criação do cinema, o que aconteceu? Era mais cômodo para as pessoas ficarem em casa sentadas no sofá assistindo um filme do que ir para o cinema. Hoje vivemos um cenário muito distinto. As salas de cinemas estão nos shopping centers, mais confortáveis, também mais caras. O público tem acesso a muitos outros equipamentos de lazer, outras opções, mas tem continuidades também. Talvez a mais destacável é que a experiência de ir ao cinema é insubstituível. É muito distinta da experiência de assistir um filme em casa, por uma plataforma de streaming. A telona tem seu lugar e parece que vai ser assim por muito tempo, ou talvez em definitivo. No programa de hoje, você viu como foi o surgimento das salas de cinema em Montes Claros desde o início do século até os dias atuais. Acompanhou também como nossa cidade seguiu a modernidade da indústria cinematográfica desde o seu início até os dias de hoje. Certamente, essas e outras histórias mostram como nossa querida Princesa do Norte foi vocacionada para o progresso e desenvolvimento desde o seu início. Eu espero você no nosso próximo episódio do programa Memórias. Até lá! Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim.